Você quer ser só mais um QA ou um QA que realmente muda o jogo? Porque tem gente que acha que o QA só aperta botão, só segue um passo a passo, só executa teste. Mas quem salva o projeto de verdade? E aqui no canal Produto On, comigo Claudino, o papo é reto, sem enrolação e sem firula. E o importante aqui é você crescer com conteúdo. Se você acredita que QA não é o fim da linha, mas sim o início de tudo, e talvez um escudo entre o caos e o cliente, então pega o seu café, ajeita aí a sua cadeira, porque hoje o papo vai ser direto no ponto fraco dos projetos. Então, bora lá para esse vídeo? Esse requisito está claro para alguém além do PO que escreveu? É uma boa pergunta, né? E essa pergunta ela deveria ser e fazer parte de toda a planning dos times de desenvolvimento. Porque o que faz um projeto dar errado não é o bug que passou, é o bug que ele nasceu porque ninguém parou para perguntar se aquela lógica realmente fazia sentido, se aquele fluxo realmente fazia sentido para o projeto. E hoje eu quero conversar com você que trabalha com qualidade de software, mas também com aquelas pessoas que ainda acham que o QA é só alguém que valida um botão, que valida uma funcionalidade, que valida uma coisa simples. A gente precisa colocar os pingos nos is. Se você acha que o QA é a última etapa do processo, você já começou o seu projeto de forma errada. Se o QA só aparece quando a funcionalidade está pronta, o seu processo de desenvolvimento ele está doente. E se você quer QA e só aceita testar sem entender o porquê daquilo existir, você está sendo só um executor. E os executores são facilmente substituídos. Quem dirá nos dias de hoje que a gente tem inteligência artificial? Mas calma, não é para você criar uma crise existencial dentro de você. É para você se despertar, porque a gente precisa de mais QAs que salvam projetos e menos QAs que só apontam bugs depois que já está tudo um verdadeiro caos. E por que, para algumas organizações, é sempre um caos? Se você quer QA ou trabalha com qualidade, só testa o que mandam, você é um simples executor. E tá tudo bem você começar assim. Muita gente começa dessa forma. Muita gente começa executando porque ainda está aprendendo o processo, está tentando entender como funciona o produto, muitas vezes está conhecendo o time e isso é muito normal. Mas você precisa sair da sua zona de conforto. Você precisa crescer na sua carreira. E para você sair dessa zona de conforto, você precisa desse papel de virar estratégico. E o que é estratégico é aquele que ele não espera o bug aparecer. Ele começa a questionar o requisito antes mesmo da primeira linha do código ser escrito. Ele participa de planning, de refinamento e principalmente da definição do que será feito. Ele não pergunta quando que vai estar pronto para testar. Ele pergunta por que isso está sendo feito dessa forma. E aí, se você me pergunta quem que vai ser promovido no fim, o executor que fez tudo certinho, mas de forma passiva, ou o QA que viu antes de tudo todos os problemas, que aquele caminho estava torto, que tinha impedimentos, que ia desgastar o time à toa dentro de uma sprint. O que é estratégico, ele é valorizado porque ele ajuda o time a errar menos, antes mesmo do código existir. E o ser estratégico não é você ser um sabichão, é você ser curioso, é você não aceitar tudo que te dizem, é você não aceitar tudo como verdade, só porque está escrito numa tarefa do Gira. Você quer crescer na sua carreira de QA? Então comece sendo aquele cara que questiona a lógica, porque quem questiona vai aprender mais, e quem aprende mais entrega mais valor. E como que você vai entregar valor?
Vamos combinar que quando um bug ele sai em produção, é sempre um grande terror para os times de desenvolvimento. Mas jogar a culpa no QA é a reação mais preguiçosa que existe. Mas no mundo de desenvolvimento hoje vai ser a coisa mais normal do mundo. Dizerem, por que que o QA não testou esse bendito requisito? Sabe por que que é tão simples colocar a culpa no time de qualidade? Porque o QA ou QA nenhum deveria ser o único responsável por garantir a qualidade de um produto. Começa toda essa história por aí. A qualidade ela é uma responsabilidade de todo o time. É chato ficar falando isso, mas é a realidade. Ela tem que começar desde o desenvolvimento do primeiro código. Desde o momento em que alguém sugere uma funcionalidade até o momento que isso vire uma entrega para o cliente. Tem que nascer quando o PO está fazendo já a sua análise, ali já começa na qualidade do seu sistema. Quando um bug ele passa, não é porque o QA não viu, é porque o processo permitiu que ele chegasse até ali e o QA não conseguisse pegar esse bug. E se esse processo excluir o QA das discussões iniciais do que precisa ser feito, das decisões de negócio, das conversas entre PO e time de desenvolvimento, adivinha o que vai acontecer? O QA ele só vai virar um bombeiro apagando incêndio, ao invés de ser um engenheiro ajudando a prevenir essa explosão. Não adianta cobrar qualidade no final se você exclui o profissional de qualidade no início do processo. Se você quer menos bugs em produção, dê voz ao seu time de qualidade, dê voz ao seu QA, desde o discovery, desde o começo de um projeto, desde o início de um projeto. E como é importante, desde o início do projeto, a gente ter alguém de qualidade por perto. Você que trabalha com qualidade dentro do seu time, que quer ser reconhecido como um QA realmente foda, então entenda uma coisa: um QA excelente não é o que encontra mais bugs no seu sistema, é o que vai ajudar o seu time a não precisar lidar com esses bugs. Ah, Claudino, mas como é que funciona isso? Você realmente vai ter que estar participando das decisões dos projetos. Você vai ter que estar levantando hipóteses. Você vai ter que estar acompanhando os riscos antes que eles virem defeitos. Por exemplo, você está no refinamento e você está lá com o seu PO e o seu PO disse que precisa de um campo novo para inserir e esse campo vai ser um CPF. O cara que é executor, ele vai anotar, esperar a funcionalidade chegar para ele poder testar se o campo realmente vai aceitar só números. E ele só vai pensar num teste muito simples e muito básico. O cara que é estratégico, ele vai levantar a mão e vai perguntar: esse campo, ele vai ser obrigatório? Se for um cliente estrangeiro, como é que a gente vai tratar? A gente vai precisar validar formato? O back-end, ele já vai tratar isso? Os dados antigos, como é que a gente vai fazer? Você está percebendo a diferença? Um encontrou bug, o outro impediu uma falha de negócio, técnica e muitas vezes até jurídica do problema. A diferença está em como você encara o seu papel. Não é sobre você testar depois, é sobre você pensar antes, você analisar antes para que você não tenha um problema no final. E dentro da qualidade, o que mais surge são os problemas no final. Você sabe aquela cena de filme em que o herói se joga na frente do vilão para proteger a cidade? Esse é você, que há. Ou pelo menos deveria ser. Porque na prática, você é o último checkpoint antes do caos atingir o cliente final que vai usar aquela funcionalidade. Se você encara o seu papel como alguém que só valida, clica no botão, você não entendeu o que é qualidade de software. Qualidade não é sobre passar ou falhar teste, é sobre você garantir o que está sendo entregue, se tem valor, se está coerente, se é útil e se não vai quebrar tudo no final. Você entenda, é a última barreira entre uma feature mal pensada e o suporte cheio de chamado.
entre um fluxo confuso e um cliente cancelando seu sistema, não querendo mais usar porque ele tem muita falha, entre uma promessa de negócio e uma entrega que realmente vai fazer muito sentido. Então, se posicione, faça perguntas, peça que sejam feitas entregas ruins. O time pode até ficar incomodado no começo, mas depois ele vai agradecer vocês. O que eu mais vejo hoje nas empresas é gente reclamando de qualidade. Ah, esse papo sempre aparece, a gente precisa de qualidade. E aí, o pessoal da qualidade sempre vem com aquele destaque. Você faz o teste manual ou automatizado? Não o pessoal de qualidade, mas o pessoal que cobra, né? Geralmente vai vir e vai dizer: você fez um teste manual ou automatizado? Você está rodando em Cypress? Onde você está rodando? Quantos cenários esses seus testes cobrem esse problema? Tudo isso é muito importante, claro que é. Mas deixa eu jogar uma real aqui para vocês. Você testou a hipótese de negócio? Porque testar botão pode funcionar perfeitamente, o fluxo sem erro nenhum, o sistema pode estar redondinho. Mas se o que foi feito não resolve o problema do usuário, então você não testou nada. Você só validou código. E validar código não é o suficiente. Validar código todo mundo valida, principalmente em empresas que têm um processo de code review. E é para ser validado, né? Agora, você precisa validar o propósito. Um exemplo, imagina que um time criou um filtro novo numa tela de relatório. Você testou tudo, o filtro carrega beleza, bonitinho, os dados aparecem, o botão responde conforme aquilo que foi solicitado, mas ninguém perguntou se esse filtro responde qual pergunta de negócio. Se ele foi feito só porque alguém pediu, geralmente é um cliente que pede, mas ninguém vai usar. Ele é um bug? Ele é oriundo de um bug? Ou é um bug invisível? Por isso que eu digo, teste a ideia, não só a funcionalidade. O QA que fica focado só em funcionalidade é um grande risco. A frase mais poderosa que um QA pode dizer não é passou nos testes. É isso aqui não está pronto para testar. Eu sei, muita gente vai te olhar torto, vão dizer que você está atrasando o time, que você está criando caso, mas é melhor você atrasar hoje do que você refatorar tudo amanhã. Porque tapar buraco hoje é você abrir uma cratera enorme no futuro. Se o card chegou com requisito mal escrito, sem critério de aceite, sem definição de comportamento esperado, simplesmente não teste. Manda voltar com feedback claro, com argumento e com parceria. Você não está sendo difícil, você está protegendo o time de entregar algo que é um lixo para o seu cliente. Vou repetir aqui: você está protegendo o time de entregar algo que vai ser um lixo para o seu cliente. E mais, está educando o seu time a preparar e a melhorar essas demandas que são entregues. O QA que aceita tudo como está, ensina o time a não se importar. O QA que começa a questionar, ele vai ensinar o time a melhorar os processos. E você vai ver como melhora os processos de qualidade desde o começo do requisito até a entrega final. E para você ser um QA que entrega valor desde o começo e quer ser valorizado de verdade como alguém da qualidade muito importante dentro da sua empresa, então vou te dar uma dica: pare de entrar no jogo no segundo tempo. Pare de ser aquele reserva e pare para pensar em ser uma peça-chave do time. Se envolva desde o início nas conversas com clientes, se preciso for, nas discussões de negócio, nas dúvidas do time. Mostre que a sua visão vai trazer segurança, previsão, prevenção dos problemas. Você não precisa de permissão para pensar. Coloque isso na sua cabeça. Você vai precisar sim de iniciativa. E isso é com você, não é com seu time, não é com a sua liderança. É você que toma essas decisões e é você que toma essas iniciativas no trabalho. Seu trabalho não começa no pronto para o que há. Ele começa no essa ideia realmente faz sentido.
para mim poder começar a trabalhar no meu processo? E se você estiver lá desde o início, o impacto que você gera vai mudar completamente. Você vai ver isso dentro dos seus projetos, você vai ver isso dentro da validação dos seus projetos. Então, entre no jogo desde o começo. E agora é importante, entre no jogo desde o começo, mas você não precisa de superpoderes para poder salvar um projeto. Lembre-se disso. Você precisa de coragem. Coragem para levantar a mão e dizer: Isso aqui vai dar muito ruim. Isso aqui não vai dar certo. Essa entrega não vai ser legal para o cliente. Mesmo que ninguém queira te ouvir, porque isso vai acontecer. Mesmo que você pareça um verdadeiro exagerado naquilo que você está fazendo. Mesmo que você pareça que você está criando um grande problema e um grande caos naquele momento para o seu time. Só que muitas vezes você está criando não um problema, mas um problema que ele está sendo ignorado e ele pode explodir no futuro e explodir depois. Que é a bom, testa, que é a excelente, ele desafia. E a diferença entre um e outro é a coragem de dizer o que ninguém mais teve coragem de falar, de enxergar e de dizer que aquilo pode dar um grande problema. Então, para fechar, guarde isso. Você não é só um testador, você é parte essencial da estratégia de entrega do seu produto. Você é a pessoa que pode impedir que falhas virem verdadeiros fracassos. Você vai ser o elo que conecta o planejamento com a realidade. E mais do que tudo, você é a pessoa que pode mudar a cultura de um time inteiro, só com perguntas bem feitas. Então, se você curtiu esse papo, deixe o seu like, compartilha com aquele que merece esse reconhecimento e deixe o seu comentário aqui. Qual foi a última vez que você salvou um projeto com uma pergunta incômoda para o seu time? Até o próximo Papo Real aqui no canal Produto On, onde a gente testa tudo, fala de tudo, inclusive o senso crítico do time. Então, até o próximo vídeo, pessoal.